Acho que agora sim estamos ao vivo. Uma boa noite, jovem! 3 segredos para você se tornar um domador profissional. Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar no Moar no primeiro dia, com segurança, sem coice e sem pulos. Já chega escrevendo aí para mim de qual cidade está falando. Hoje, quando você entender esses 3 segredos para se tornar um muladeiro profissional, nunca mais você vai ter problema de barda que você não consiga resolver. Nunca mais você vai ter um animal problemático que você não consiga domar, que você não consiga resolver. Vai escrevendo aí para mim qual cidade está falando. Ó o Vilmar lá de Curitiba. Ó o Vieira. Ao Davi Vieira, de São João da Aliança. Ao Fábio, de Mozolândia, Goiás. Ao João Vitor. Não escreveu de onde tá falando, não. Ao Leandro, de Anaurilândia, Mato Grosso. Ao Reginaldo, de Altamira, Pará. Ao Fábio da Fazenda. Jeff, Mozlândia. É isso mesmo? Ao William Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. O João Vitor é de Campo Azul, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, meu jovem. Ao Pedro de Darcinópolis. O Antônio de Coromodel, é isso? Ao Silva Wasdey, rapaz, São Miguel do Araguaia, Goiás. Esse daí foi mais difícil para eu poder entender seu nome, amigo. E hoje eu vou falar de três segredos para você se tornar um domador profissional. Domador só não, muladeiro, amigo. Porque domador sim, domador tudo bem, domador profissional. Agora o muladeiro, amigo, é outro nível. O muladeiro doma qualquer coisa. Quem doma muar, amigo, doma qualquer equídeo no geral, tá? Agora, nem todo domador consegue domar muar, não. Entendeu? E a hora que eu te falar, que eu abrir seus olhos, você falar, nossa, então eu preciso de é só isso. Vai ser como tirar a venda dos seus olhos. Ó, Dailton, é da onde? Pacajá. Bora lá. Então eu vou te ajudar você não ter mais animais bardosos e saber resolver qualquer problema. Primeiro, é questão da nossa personalidade, tá? É questão da personalidade da pessoa. Tem que cumprir com a palavra, não pode ter dó demais. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Vocês já viram um vídeo, eu já comentei sobre esse vídeo, de uma mula que deve ter empacado, sei que tem um pessoal batendo na mula, batendo lá, batendo, rapaz, aquilo lá é sim, dá dó, tá? Aquilo lá dá dó, batendo dentro de uma mangueira, dentro de um curral, sei lá. Então, aquilo ali é errado. Agora, o porquê que a gente também não pode ter muita dó? Você sabe por que chegou naquele ponto? Ô Sidney, boa noite, meu amigo. Sabe por que chegou naquele ponto? Pelo seguinte, porque lá, provavelmente, aquele animal ali, o cara não tinha recurso para ele, talvez não tinha o conhecimento. Deixou da parte racional e foi para a parte emocional. Só que tem momentos que não tem, a maioria dos animais não precisa, nenhum animal precisa chegar naquele ponto. Os animais, meu amigo, se você corrigir ele na hora certa, e não acontece aquilo. Só que daí tem gente que tem dó. Bom, eu vou falar para você da minha criação. Eu fui criado da seguinte forma. O meu pai era duas maneiras diferentes de ser lidado. O meu pai me lidava de um jeito e minha mãe de outro. A minha mãe era daquela que falava assim, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Quem tem mãe aí que só promete e não bate, não cumpre com a palavra?
Ninguém, quase a maioria das pessoas, quando é criança, não dá tanta atenção para a mãe, não respeita tanto a mãe por causa disso, porque não cumpre com a palavra. Já o meu pai, ele falava, meu filho, não faz isso, porque senão você vai apanhar. Sabe o que acontecia? Quantas vezes ele chegou para mim e falou assim, isso vai doer mais em mim do que em você. Só que na época eu não entendia. Mas o dia que eu tive o meu filho, que eu precisei corrigir ele, eu entendi essas palavras. Por quê? Porque dói. A gente fazer porque tem que ser feito, tem que cumprir com a palavra, não é fácil. Tem que ter muita opinião. Entendeu? Então, quando o seu animal teima com você e você precisa colocar a pressão, colocar o limite e a pressão correta para ele fazer ele entregar, é exatamente isso que tem que fazer. Não é a hora que tá com raiva, não é doma emocional, é doma racional. E a doma racional é quando você sabe que você quer chegar do ponto A ao ponto B, você tem um processo e você vai, ele precisa fazer isso, então eu preciso fazer ele entregar. Aí você põe a pressão que é necessária. Só que se você tiver muita dó, se você for do mimimi, você não vai dar conta de colocar a pressão necessária. Então, da forma que eu fui criado, tá? A forma que eu fui criado desde criança, já me moldou para que eu conseguisse o resultado que eu consigo. Por quê? Porque a hora eu não preciso estar com raiva para me entender que meu animal precisa fazer tal coisa e eu preciso colocar a pressão, eu preciso colocar o limite. Não, porque se eu tiver com raiva, na maioria das vezes eu desço do animal e espero. Vou lá, tomo um café, tomo um tereré, espero passar a raiva para vir corrigir. Só que quando eu ponho a pressão, amigo, quando eu preciso que aconteça tal coisa, eu não tenho dó. Só que para quem não entende e chega, por exemplo, no momento de uma correção, acha... eu já ouvi isso muitas vezes. Sem eu bater, de forma alguma, só colocando a pressão, colocando o limite, fazendo da forma correta, as pessoas achar que é exagero. Não é, amigo. Eu sei do que eu preciso. Só quem não entende é que critica. A maioria das pessoas que critica é porque não faz. Porque quem faz sabe da necessidade que tem de colocar pressão naquela hora. De ter o resultado, de fazer o animal entregar. Só que se você não tiver essa personalidade de firmeza, de cumprir com a sua palavra, esquece, amigo. Vai procurar outra coisa. Vai fazer curso de manicure, de cabeleireiro, sei lá. Mas não adianta. Porque animal, tá? Você precisa corrigir. Tem que ser colocado limite, você precisa corrigir. E você não pode ter dó. Demais. Só que também você não pode agir com o emocional para você maltratar, para você machucar seu animal. Para agir com agressividade, isso não pode. Existe uma linha, tá, que define o que é correção e o que é maltrato. É diferente. Para quem não entende, não é diferente. Mas para quem entende, sabe a diferença de uma correção e de um maltrato. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então esse é o primeiro ponto. Cumprir com a palavra, não ter dó demais. Esse é o primeiro segredo que você precisa. Não é todo mundo que nasceu para ser domador. Não é todo mundo que consegue ensinar. Fez sentido para você? Escreve aí para mim se fez sentido para você. Se você conseguiu entender minha linha de raciocínio. Escreve eu sim, ou fez. Escreve aí para mim se fez sentido para você. E assim que eu passar os 3 segredos, eu vou para as perguntas. Vou responder as perguntas, tá, gente? Ó, o William Ortiz, sim. Ó, o Sérgio.
Sim. Ó, o Elgon, faz muito sentido. O Pedro, com certeza. Josenilson, é isso? Sim. Vinícius, sim. Luiz Fernando, sim. Ao Machado, sim. Muito bom. Então agora nós vamos para o segundo ponto. Só molhar as palavras aqui, né, amigo? Rapaz, parece que tá um bicho aqui. Não, tá não. Sai, se tava, saiu já também. Então vamos pro segundo segredo. Qual é o segundo segredo? O terceiro é o mais importante, viu, gente? O terceiro você não tá entendendo, não. Ó, isso, o Matheus, sim. Maravilhoso. Agora, o terceiro, isso muda tudo, tá? Então, eu já falei o primeiro e o segundo. O segundo, o que que é? Ter a estratégia correta. Rapaz, quando você tem a estratégia correta, isso é um divisor de águas. Às vezes você tem não só o passo a passo, a estratégia correta. Por quê? Porque dependendo do animal, é a estratégia que você tem que usar. Ó, para você ter uma ideia, como que a estratégia faz a total diferença. Eu tenho alunos, por exemplo, eu vou colocar tem vários alunos, vários depoimentos. Se você for no meu perfil aqui do Instagram, você vai ver vários depoimentos, vai ver várias pessoas que pela estratégia que eu passei para eles, eles conseguiram ter o resultado, tá? Tem tanto aqui como lá no YouTube. Agora, ó, eu vou te dar dois exemplos. Um do Wellington, é lá de Pilar do Sul, tá? Ele é novo, é um rapaz novo. Já começou do jeito certo. Ele já começou, quando ele já começou pegando animal empacado e consertando. Por quê? Porque tinha a estratégia correta. Porque ele tinha um passo a passo lá, ele tinha a forma de trabalhar que eu tinha passado para ele. Porque ele é um dos alunos. E eu tenho dezenas de alunos aí que tem depoimento aí, caso depois você esteja tempo, quer ver, Marco, eu duvido disso. Vai dar uma olhada aí. Tem depoimento, tem vídeo dele, desempacando, mostrando o antes, o trem empacado, depois o resultado, o trem andando, sem querer empacar, andando, sem precisar bater, entendeu? Tem resultado. Outra pessoa que, paz, esse é uma referência muito grande para mim. É o seu Francisco. Seu Francisco, eu não me lembro qual que era a profissão dele, se era alguma coisa relacionada a promotor, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que ele fazia. Mas ele era da cidade, não mexia com animal, não tinha nada a ver, se aposentou e herdou uma terra, e o pai dele tinha uma mula também. Quando ele herdou isso daí, ele foi lá para poder domar a mula. Só que ele não mexia com o animal, com a parte da roça. Ele foi criado na cidade, ele tinha se aposentado. Só que ele tinha o tempo. Sabe o que ele fez? Ele entrou como aluno meu em uma das minhas turmas aí. Ele com 58 anos de idade, para domar uma mula. Gente, tem um monte de cara aí de 30 anos que não dá conta. Tem um monte de cara aí de 20 anos que esquece. Não dá conta de domar um burro. Não dá conta de domar um muar. E quando mexe ainda larga bardoso. Por quê? Porque não é simples se você não tiver a estratégia correta. A estratégia muda tudo. Então o senhor, ele tendo a sabedoria, tá? Pela profissão dele, a sabedoria que ele tinha, ele sabendo que as estratégias mudava tudo, você sabe o que ele fez? Ele entrou
em uma das minhas turmas, ele entrou como aluno, ele já tinha feito outros cursos também, mas não como ar. Ele entrou, conseguiu montar na mula dele no primeiro dia. Gente, eu não sei quanto tempo você demora para mexer no muar aí. Quanto tempo você consegue montar com segurança? Não é simplesmente colocar um pito lá, apertar, montar, igual fazia os antigos, não soltar e sair pulando, não, hein? É com segurança. Você montar e o animal não tem a intenção de pular. Você usar uma estratégia que você garante o comando antes de sair para fora. Antes de sair para a estrada. Você conseguir montar no primeiro dia, caso você queira. Isso muda tudo. E foi isso que o seu Francisco fez. Adquiriu o conhecimento da estratégia correta e colocou em prática. Quando ele praticou, adivinha o que ele fez? Ele montou no primeiro dia, com segurança, sem tomar coice e sem a mula pular. Isso te ajudaria no dia de hoje? Isso faria diferença na sua mexida no dia de hoje? Uma estratégia dessa? Para você conseguir montar em qualquer burro de qualquer idade, com segurança, sem tomar um coice, sem que ele queira pular? Porque quando você faz o processo correto, 90%, 9 de cada 10 animais não tem nem a intenção de pular. Só que esse Marco, eu tenho outra estratégia que ele não consegue. Isso, uma estratégia dessa, faria diferença na sua mexida? No dia de hoje? Escreve aí para mim se faria diferença ou não. Sim, não. Escreve aí para mim se faria diferença uma estratégia dessa. Hoje, para você. Enquanto isso, eu vou molhando o bico aqui. Não faria diferença para você? Será que não faria diferença para ninguém aqui uma estratégia? Você montar no primeiro dia com segurança? Ó, o Josenildo disse que sim. Para ele faria. Ó, o Silva também faria. Vasney Silva, é isso? Ó, o Vinícius. Claro que sim. É, amigo. Eu quando mais novo... Ó, o Sérgio, com certeza. Eu quando mais novo, eu montei em rodeio. Eu montei em touro. Então, eu nunca tive medo de pulo. Eu nunca tive medo... Ó, o William, com toda certeza. Ó, o Leandro Faria. O Machado, com certeza sim. O Fábio, bora, bora. O Roberto, sim. Roberto Alves, sim. Então, gente, eu quando mais novo, eu montei em rodeio. Até que de vez em quando eu pagava o breu. Consegui ainda ter, até agraciado, ainda consegui algumas notas 90 aqui, né? Precisa de um certo coisa pra gente conseguir pelo menos uma nota 90. Bom, e ganhei um dinheirinho sim. Agora, analisa só. Então, para mim poder montar no animal, o pulo dele, eu nunca tive medo, tá? Eu nunca tive medo. Só que, quando eu era adolescente, o meu pai, ele tomou um coice de um burro. Não foi tanto por culpa do animal. Entendeu? Meu pai usou a estratégia errada no momento errado e tomou um coice e ficou 3 dias em coma. Só que isso criou um trauma tão grande para mim que durante anos eu nem passava perto de burro. De coice eu tenho medo até hoje. Tá? Eu tenho medo até hoje. É por isso que
o Senhor me permitiu desenvolver isso que eu desenvolvi, essa estratégia que eu desenvolvi. Porque hoje eu tenho uma estratégia que eu consigo fazer qualquer animal coiceiro, e você também consegue, depois que você aprende, a fazer um animal coiceiro parar de dar coice. Você já ouviu alguém falar isso? Não, né? É claro que não. Deus revelou, foi para mim. Não, às vezes é aluno meu, você pode até ouvir falar isso. Então, hoje, então eu tinha esse trauma de coice. Então, para mim poder ganhar um arreio, para mim poder arriar um animal, para mim poder ganhar um arreio, cara, eu tinha uma dificuldade tremenda. Eu levava muito tempo para poder montar no animal. Por causa do medo que eu tinha do coice. E eu não tinha a estratégia que eu tenho hoje. E eu passei muita dificuldade, muito medo durante muito tempo. Então colocou dentro de um brete, amigo, que esquece. Colocou dentro do brete, sobe pelos ferros. Ué, nunca tive medo do pulo. Agora do coice, amigo, rapaz. Não, se falasse pra mim que era mexido, que era coiceiro, que? Não. Não mexia não, não pegava não. Só que como que quem quer, às vezes, tem pessoa que quer viver da doma. Hoje eu vivo da doma. Às vezes você também tem esse sonho. Eu tive esse sonho no passado. Eu fui criado mexendo com gado e com gado de leite. Principalmente o gado de leite. Entregava leite na rua, sempre morei beirando a cidade grande. Entregava leite nas casas. Só que é um serviço de sol a sol, não esquece, não tem dia de folga nem nada. Já a doma, se eu, por exemplo, se for a pasto, ou então como lá onde eu tenho outra pessoa para tratar, se eu falar assim, não, amanhã não vou montar, vou fazer outra coisa, vou ficar 2, 3 dias sem montar, não tem importância, depois eu trabalho, monto mais tarde, monto à noite. Entendeu? Lugar com iluminação, monta à noite. Não precisa trabalhar debaixo de sol quente, se não quiser. Então, gente, isso faz a diferença, você ter a estratégia correta. Mas para você ter a estratégia correta, não é de qualquer jeito. Você precisa investir tempo. Você precisa investir para poder ganhar conhecimento. Cara, olha para você ver um médico, quanto tempo que ele investe para poder ter um diploma, para depois ir praticar, para depois se especializar e investir mais ainda em conhecimento. Um veterinário. Você não conhece nenhum domador profissional que ganha igual um veterinário? Mas eu tenho certeza que você conhece algum domador, algum treinador que ganha muito mais do que muitos veterinários. Como que chama quando você está no começo ali? Oi, gente. Porque quando você está no começo, que você faz o curso, investiu durante 5 anos. Tá? Investiu durante 5 anos, pegou o diploma, residente. Aí você entra de residente para poder pegar a prática. Isso, no estágio. Aí você entra depois de 5 anos investido, gente. Olha quanto dinheiro, quanto recurso e tempo investido. Para poder ter o quê? Ter o conhecimento. Ter as estratégias corretas, a forma correta de, por exemplo, de mochar, por exemplo, de castrar e de resolver várias outras coisas. E a estratégia correta da doma? Porque se você não tiver um animal manso, porque tudo isso é feito com base para ter um animal manso. Porque para que vai castrar um animal, castrar um boi, por exemplo? É para engorda, para colocar no confinamento. E com o que você vai lá buscar o boi? É com animal manso. Só que para ter aquele animal manso, na fazenda, precisa de um domador. E daí os caras acham que é só montar em cima, não investe em conhecimento,
não consegue a estratégia correta e sofre. Ah, não dá para viver da doma, não. É sofrido demais. Sofrido é carpir, amigo. Sofrido é roçar. Já imagina essa beira de sol quente, os caras que... É um trabalho totalmente digno, mas olha o sofrimento de um cara que tá na beira de uma coisa aí roçando, cara. Eu não sei do que você vive hoje. Se você precisa, na hora do sol quente, estar debaixo de sol. Mas com o conhecimento e estratégia correta, você pode mudar seus resultados. Você pode mudar a sua vida. Entendeu? Você pode ter mais tempo livre. Mudar muita coisa. Tá? Mas para isso você precisa investir tempo e recurso para você conseguir ter resultado. Entendeu? Porque não existe. Vai no mercado e pega um leite lá dentro para você tomar e sai. Pega de graça. O que é isso? É roubo. O de graça é roubo, amigo. E outra coisa, e o que é de grátis, o povo não dá valor. Entendeu? Eu tinha muita coisa de grátis aí no meu canal no YouTube, lá, a Escola de Muladeiros, com o Marcos Cordeiro. Tinha lá, tem ainda muita coisa. Só que quando era tudo de graça, as pessoas não davam valor. É de graça. Nem todo mundo é comprometido. E só que sabe quem tem resultado? Quem é comprometido. Quem se compromete. Mas sabe quem se compromete? As pessoas que investem nisso. Só quem investe que tem comprometimento com as coisas. Não vi um ainda que conseguia algo de graça que foi comprometido até o final. Eu não conheci. Você conheceu? Você conhece alguém? Eu não conheço. Gostaria de conhecer. Porque a gente, quem é comprometido, amigo, ele paga o preço necessário, o preço que for preciso para poder resolver. Entendeu? A terceira segredo para ser um domador profissional. Terceiro segredo. Comportamento. Entender do comportamento. A semana passada, eu falei que um dos erros o primeiro erro era não entender a linguagem do animal. Era você não conseguir compreender o que ele está te falando. Porque através de você compreender os sinais, o que ele está te falando, o que ele está te passando, você consegue entender o comportamento dele. Porque da mesma forma, das personalidades, que às vezes eu posso falar algo para você, você se sentir magoado, eu falar para outra pessoa, que a pessoa nem ligar, umas pessoas sentem mais do que as outras, em questão do comportamento dela, o animal também. Então, a partir do momento que a comunicação, eu consigo compreender um pouco do comportamento. Mas não existe você entender o comportamento se você não entender, se você não tiver o diálogo, você não tiver a comunicação. Como que vai entender? E a partir daí, de você entender o comportamento, amigo, você sabe qual exatamente é a estratégia aonde que você vai ter o resultado que precisa. Porque às vezes você está aí com um animal que nega a orelha. Como que resolve? Qual que é a estratégia? Ah, a estratégia, o animal que negou a primeira vez é uma. Só que se é um animal que já negou um monte de vezes, já tem problema, que está difícil até de colocar o cabresto nele, é outra estratégia. Mas como que eu sei sobre o comportamento do meu animal? Eu não conheço ele, chegou para mim. Ele chegou para mim aqui agora, eu vou mexer. E eu não sei que ele é negador de orelha. E eu vou mexer. Como que eu descubro? Através do comportamento dele, eu sei
em qual que é o grau, qual que é o estágio que ele está, qual que é a estratégia que eu preciso usar. Através do que ele vai me falar, através do comportamento dele. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, Marco, você tem dom. Não, amigo, eu não tenho dom. Sabe o que eu tenho? Eu tenho tempo investido para adquirir o conhecimento. Eu tenho recurso investido para adquirir o conhecimento. Eu pago o preço necessário para poder fazer acontecer, para poder ter o resultado que eu preciso. Se eu não sei, eu vou pagar o preço para quem sabe me ensinar. Eu vou andar com ele. Isso faz a diferença. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue ter o resultado que vocês vê, ter o resultado, ver se vê muitas postagens. Hoje eu nem posto tanta coisa assim mais. Mas você vê as coisas mais antigas lá, os resultados que eu tenho. Quão rápido é. Ah, Marco, é dom. Não, amigo, não é dom. Esse dom você também consegue. Se você for comprometido, você também consegue esse mesmo dom. É esforço, amigo. Comprometimento de querer resolver, de querer ter resultado. Eu não tô só para poder passar a hora. Eu tô para ter resultado. É essa mentalidade que você tem? Se você tem essa mentalidade, tá na hora de andar comigo. Tá na hora de andar comigo um ano inteiro. Entendeu? Se você tem essa mentalidade de resolver. Então, são os 3 segredos. Vamos fazer uma revisão dos 3 segredos. Primeiro segredo. Não ter dó demais. Você ter firmeza. Você cumprir. Eu preciso de dar o resultado. Eu tenho estratégia correta. Eu vou fazer. Eu não vou ter dó demais. Firmeza. Tá? Esse é o primeiro segredo. Segundo, a estratégia correta. Que isso se adquire com conhecimento. Terceiro, entender do comportamento. Então, se você tem firmeza, se você tem estratégia correta, você entendeu o comportamento do seu animal, você vai colocar a estratégia certa e vai ter o resultado que precisa. Pode ser ele negador de estrivo, pode ser ele coiceiro, pode ele estar tomando cabresto. Ou então você só quer ensinar ele a deitar. Ou então ele está despontando. Ou então ele está pulando. Qualquer um desses você sabe resolver com a estratégia correta. Quando você entende o comportamento dele, você vai no alvo, no lugar certo. E você entender de comportamento muda tudo. Inclusive eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz, tá? Vou fazer agora um negócio que eu nunca fiz. Ó, para você ver o quão é importante entender do comportamento. Eu vou fazer o seguinte. Hoje é segunda-feira. Você que está com um animal com problema, você vai fazer o seguinte. Você vai filmar qual que é a dificuldade que você tem no seu animal e vai mandar para mim amanhã aqui no direct, aqui no Instagram. Eu vou analisar 5. Eu vou analisar 5 pessoas com dificuldade e vou ajudar. E vou analisar, através do vídeo que você me mandar, eu vou te passar a estratégia, como que você consegue resolver. Entendeu? Então, você tá com o animal com dificuldade aí? Você faz o seguinte. Você filma pra mim e manda aqui pra mim no direct. Eu vou escolher 5. E vou te ajudar nessa. Você vai ver como é importante você saber entender o comportamento. Porque com a filmagem, eu consigo entender o comportamento do seu animal. E já vou te passar a estratégia que você consegue resolver. Mas eu posso fazer isso para todo mundo?
que tá aí na live agora, por enquanto, agora há pouco tava 30 pessoas, tem 28 pessoas aí agora, ao vivo. Não tem como ver todo mundo. Por quê? Fora as pessoas que eu sei que vão ver depois ainda. Por quê? Porque ele precisa de tempo para poder. Às vezes a pessoa manda um vídeo aí de 2 minutos, porque eu preciso pelo menos de 2 minutos para me poder entender o comportamento do animal. Então eu preciso investir meu tempo também. É por isso que eu não consigo fazer para todo mundo. Mas eu vou escolher 5. Você está com problema, está com dificuldade, seu animal ou está despontando, ou não está parando, ou não quer afastar, ou não, seja o que for, está tomando cabresto, ou é coiceiro, quer saber como resolve? Faz um vídeo aí para mim, você tentando fazer, e me manda, que eu vou escolher 5, que eu vou te ajudar nessa. Porque, cara, muitas vezes o animal tá com algum problema, e só que é ele que é limitado. Você precisa, se você ver, às vezes, um negocinho diferente, uma postura diferente, a forma que você puxa, a forma que você põe a pressão, em outro lugar você muda o ponto, você já consegue o resultado. Já dizia Einstein, é loucura você continuar fazendo a mesma coisa querendo um resultado diferente. Porque tem gente que acha que quer que o animal faça tal coisa e o animal não faz, ele não busca conhecimento, não aprende nada, não pede ajuda para ninguém, não acompanha ninguém, não se compromete com ninguém e quer que o animal faça o que ele quer, sendo que ele não muda nada. Cara, isso é loucura. É, Thiago, exatamente. A maioria das vezes somos nós. Daí a pessoa, o animal tem a dificuldade, o cara continua na mesma postura, colocando a mesma pressão, fazendo o mesmo exercício, querendo um resultado diferente. É loucura. E é por isso que não é bom que o homem ande só. Entendeu? Quando você tem alguém para poder te apoiar, para poder tirar sua dúvida, para poder te ajudar, cara, isso muda o seu resultado. Isso mudou o meu. Foi trabalhar com profissionais, com professores. Ter acesso. Isso mudou os meus resultados. E eu tenho certeza que isso pode mudar o seu resultado. Isso faz a total diferença. Fez sentido para você? Você conseguiu entender? Fez sentido para você? Escreve aí para mim se fez sentido para você. Escreve aí, fez sim. Escreve aí, da forma que você preferir. Só escreve aí para me saber se você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio. Ó, o Centro Treinamento WR, fez sim. Ó, o Felipe Henrique, você tem toda a razão. Ó, o Cauã Henrique, sim. Sérgio Ventura, sim. Ó, o Jonathan, José, fez sim. Ó, o Silva, o Asney, sim. Felipe Barbosa, fez sim. Ó, o Lopes Genário, sim. Maravilhoso. Que bom que eu consegui transmitir um pouco, uma pequena parte das coisas que eu sei que faz a diferença. Entendeu? Agora, se você tem uma pergunta específica, se você tem um problema específico, faz sua pergunta aí, escreve aqui para mim nessa bolinha do pontinho de interrogação, ó, que eu vou responder você. Tem uma pergunta específica? Escreve aí. Inclusive, eu tô vendo aqui que já tem 3 perguntas, cara. Ah, não, só tem uma só. Apareceu uma só. Do Fábio. Fábio Borges Leite, tá na escuta aí, Fábio? Ó, o Leandro fez sim. Teve outro companheiro aqui que também escreveu sim, Thiago Justo.
Ô, Fábio, você tá na escuta aí? Fábio Borges Leite. Ele fez uma pergunta aí. Se você tiver aí, Fábio, clica nesse coraçãozinho aqui, por gentileza. Nesse coraçãozinho vai abrir 4 opções. Um deles é a chama. Clica nessa chama. Isso, amigo. Você tá na escuta. Maravilha. Então vamos lá responder a pergunta do Fábio. E enquanto eu respondo a dele, escreve sua pergunta. Você tem uma pergunta específica, um problema específico? Escreve aqui para mim nessa bolinha com pontinho de interrogação. Escreve aqui no comentário, não. Escreve aqui nessa bolinha com pontinho de interrogação. O Fábio perguntou o seguinte. Aqui, ó. Burro está capotado e não consigo pôr ele para trabalhar com a cabeça alta. Alguma dica? Ele enqueixa ainda. Com certeza ele enqueixa. Ele só quer mergulhar, só quer descer. E quer teimar. E quando ele teima, aí que ele enqueixa mesmo. Aí que ele vai para baixo mesmo. Isso daí, sabe onde começou o erro? Na doma. Você sabe por que eu falo que a doma de muar é diferente da de equino? Como que se começa de equino? Muita gente começa, apesar que hoje eu começo igual a de burro, tá? Que não tem contraindicação. Não tem, tá? Hoje eu começo igual a de burro, mas onde que começa a dar esse problema aí, ó? Quando você flexiona para baixo. Sabe quando você começa flexionando para baixo? Porque muita gente começa flexionando para baixo o equino. Tem muito animal que dá certo. E eu concordo. Tem um burro ou outro que também vai dar certo. E eu concordo. Não existe nada errado. Existe o erro quando você não tem porque ninguém tem todo o conhecimento, mas quando você não tem a estratégia certa para o seu animal. Deixa eu desativar esse comentário aqui. Quando você não tem a estratégia correta para o seu animal, às vezes por falta de conhecimento. Entendeu? Então, quando você começa flexionando para baixo, igual o equino, cara, tem alguns burros que não vai dar certo. Ele vai fazer isso daí, ó. Ele vai mergulhar, ele vai enqueixar, ele vai brigar com você. E ali ele tem força, amigo. E tem força mesmo. E quanto mais você garra aqui, ó, quanto mais você faz força, mais você ensina ele a fazer força para baixo. Só que, cara, e o problema, Fábio, que existe uma estratégia, só que eu só consigo mostrando para você conseguir entender. Agora você me largou esnucado, amigo. Agora eu sei o porquê que ele começou com isso. E eu sei como conserta. Só que você me deixou esnucado agora. Você sabe por quê? Porque para você entender como conserta, você precisa assistir. Só que para você assistir, amigo, você tem que ser comprometido, querer resolver. Porque você precisa ser aluno. E isso é porque, vamos dizer assim, quando é começo, quando é iniciação, cara, só no cabrecheamento aqui você já resolve. O que eu chamo de subcomando. O que é o subcomando? Ó, o focinho é o leme. Flexionamento de nuca é isso, tá, gente? Focinho é o leme. Então, o leme foi para a direita, é para ele ir para a direita. Só que quando eu levo o focinho dele para a direita, da forma normal, eu quero que ele cruze as mãos e venha com a frente para a direita. Só que se eu levo o focinho dele para a direita e ergo um pouquinho, eu quero que ele cruze os pés, que ele vira com a garupa. Isso eu chamo de freio de mão, essa técnica. Então, eu ensino para ele o freio de mão no cabresto. Só que, quando o animal já está com problema, só assim você não resolve. Você vai fazer muita força. E a estratégia que eu uso para poder resolver isso, cara, eu tenho que te mostrar. Falando eu não consigo te explicar. Ela é bem específica. É por isso que eu falo que o conhecimento muda tudo. Porque quando você entende, cara, que você entender, você fala, nossa, Marco, que simplicidade. Que negócio fácil.
É fácil depois que você vê. É fácil depois que você entende. Por isso que eu falo que eu separo quem é comprometido. Porque quem é comprometido entra comigo e caminha comigo durante o ano inteiro. Entendeu? E cara, e lá dentro, até hoje, bom, até hoje não, até ontem, tá? Porque daqui para meia-noite ainda tem tempo. Ainda não encontrei um problema que não teve solução. Até ontem. Entendeu? Então, isso é conhecimento, amigo. Conhecimento muda tudo. Claro que muitas vezes eu não tinha o conhecimento necessário, só que eu tinha que resolver. Eu tinha que ensinar o que é. Eu ia atrás de outros profissionais. Eu pagava o preço, eu investia, viu? Como que eu resolvo tal coisa, caso eu não soubesse? Que já aconteceu isso comigo. Porque aluno estava precisando. Entendeu? Porque ninguém sabe de tudo, amigo. Só que quem se compromete comigo, eu me comprometo contigo. Entendeu? Você vai resolver. Então, até ontem, não teve problema que não foi solucionado dentro da escola de muladeiros. E isso daí é uma das coisas que você precisa ver para você entender. Mas tem sim solução. Tá bom, amigo? Me perdoa eu ser limitado no momento. Eu não consegui te ajudar mais. Você já saiu daqui solucionado. Mas sei sim, o problema é porque foi começado por baixo, flexionando embaixo. É por isso que eu falo, não flexiona bicho burro para baixo. Nem tudo que dá certo no equino dá certo no moar. Não dá, esquece. Ah, Marco, um ou outro deu. É verdade, dá certo mesmo. É por isso também que eu não posso falar que o cara que só flexiona para baixo, que ele é errado. Não, porque não é tudo que vai dar problema. Só que sempre tem algum que dá problema. Isso não muda. Entendeu? Bora para a próxima pergunta. Fabio, você conseguiu entender, amigo? Que no momento eu não consigo te ajudar mais por ser limitado, que você precisa assistir? Você conseguiu entender isso? Escreve aí para mim se você entendeu. Enquanto você escreve aí, eu vou tomar um tereré. Ó, Vereda Caipira. Qual que é o valor do seu curso completo? Meu curso completo é o valor de uma doma, amigo. Da média da doma, porque eu já pergunto, porque tem várias regiões hoje no Brasil, tá? Que tem valor aí 3 mil, outros 500 reais, só uma doma. Outros tem vários valores de doma, mas o preço médio, tá? É R$ 2.500. É baseado nisso. É uma semente para você fazer quantas domas você quiser. Por quê? O que você precisa? Só do conhecimento. Ah, Marco, é caro. Caro em relação ao quê? Por exemplo, tem muita gente que fica muito confortável, tá? De pagar R$ 2.500 por mês durante 5 anos para poder ter um diploma. Fora o tempo investido. Então, não, amigo. Então, o caro é relativo. Não tem nada caro. Porque quantas domas você consegue fazer? Se você fizer 10, quanto dá 10 domas? 25 mil? Então é caro? Então, qual que é o preço de você ter, o preço de você ter o prazer de fazer o seu próprio animal, de não depender de ninguém? Não, o curso é apenas durante um ano, amigo. Durante um ano você anda comigo, entendeu? Daí para renovar, aí é um valor totalmente diferente desse. Claro, bem mais em conta, não tem nem como comparar. Mas para quem quer continuar andando comigo, entendeu? É assim. Bora para a próxima pergunta. Rapaz, tem pergunta aqui, hein? Ó, o Silva.
Trabalhamos em 5 cowboys. Tem uma mula aqui que não dá certo com meus companheiros. Ela nega, tem problema em colocar cabresto e tudo. Mas quando é comigo, ela não tem nenhuma dessas barras. Completando a minha pergunta, tem alguma explicação? Claro que tem. Sua paciência. A sua compreensão. Você entendeu o comportamento dela? Claro que tem. Os outros não têm a mesma paciência que você tem com ela. Os outros não buscam compreender o porquê ela está fazendo aquilo. Você busca. Ou estou errado? Se eu tiver errado, você já me fala também. Mas o animal, ele entende quem entende ele. O animal, ele sabe igual no jogo de bola, que a bola só procura o cara que é bom de bola, o cara que tem habilidade? O animal também, ele só procura quem compreende, quem consegue compreender ele, ter mais paciência com ele, buscar entender um pouco mais do comportamento, de buscar mais conhecimento. Cara, o animal entende isso, ele consegue perceber. Entendeu? E isso, cara, faz a total diferença. Por isso que tem gente que... Você já viu, já aconteceu de carro tá com problema, levar na oficina, parece que, nossa, só de chegar na oficina resolveu. E você já viu um animal problemático e daí um profissional pega e... Não, mas com ele não fez a mesma coisa. Mas é claro que não. Porque a visão dele é diferente. Você quer ver um negócio aqui simples de comportamento? Tá? Olha um negócio simples de comportamento. O animal que é assustado. Você sabia que com uma certa distância o animal consegue perceber a batida do coração? Ele consegue escutar o seu coração? E coração disparado quer dizer para ele que é perigo, que é adrenalina, ele vai me atacar. Ou então vai fugir. Entendeu? E o animal consegue perceber. Agora, repara uma coisa. Você larga ela amarrada na cerca. Certo? Aí você, por acaso, tá meio distraído, pensando, e chega assim, dá um tropeção, ou alguma coisa acontece que ela assusta. Quando o animal assusta, ele já sai de lado. Ele assustou. E qual que é a nossa reação? É assustar também. Quando a gente assusta, o coração nosso dispara. Aí o animal está assustado, escuta que o nosso coração disparou. Porque agora ele vai me atacar, ele vai me bater. Só do nosso coração disparar. Aí o animal endoida mesmo, para lá e para cá. Para a gente poder chegar nele e dar um maior trabalho. Você está vendo que como uma coisinha influencia a outra? E só que se você é uma pessoa que já sabe que o animal é assustado, você toda vez na hora de você chegar no seu animal, você vai chegar com tranquilidade, você vai chegar com calma, você vai chegar prestando a atenção no comportamento dele. E se ele quiser assustar, você vai chegar acalmando, o seu coração batendo normal, controlado. E o animal está percebendo isso e ele fala, ah, nesse eu posso confiar. Porque uma coisa é você estar montado no animal, garrado aqui na cabeça do arreio. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Será que tá tranquilo? Será que seu animal não tá percebendo isso? Que você tá tranquilo? Garrado ali, com medo dele. Com medo dele pular? Você acha que ele não percebe? Não, tô tranquilo. Que tranquilo, rapaz. O animal tá escutando seu coração disparado. Então, ele percebe. Igual da mesma forma que às vezes você chega num lugar, um animal relincha, os outros relincham. O animal corre, os outros correm.
Já viu armada aí de coisa de cavalgada que um começa a pular, o outro começa a pular também, é animal de início de doma? É assim. Os animais percebem, eles... Existe uma conexão aí de energia, de tudo, cara. E isso, então, quando a gente compreende essas coisas, quando a gente começa a entender o mundo do nosso animal, a gente muda o nosso comportamento para se adaptar ao mundo do nosso animal. Então, o conhecimento, ele muda tudo. Só que se você não buscar o conhecimento, amigo, você nunca vai ter. Entendeu? Se você não se comprometer em adquirir, em investir seu tempo, investir o que for necessário para poder ter o conhecimento, esquece. Ele não vai cair do céu. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? É sempre assim. Isso não muda. Isso não muda para mim, não muda para você, não muda para ninguém. Se você quer resolver, você tem que se comprometer a resolver. Entendeu? Ou seja, desse modelo, exatamente desse modelo. Exatamente. Rapaz, e tem pergunta aqui, tá? E o Silva não me falou se eu estava errado ou não. De falar que ele tem mais paciência do que os outros com esse animal. Que essa é a explicação. E claro, né? Se ele tá aqui, ele tá buscando conhecimento. Os outros estão aqui também, Silva? Silva, tá na escuta, amigo? Então a explicação é essa. Você tem mais paciência, você busca mais conhecimento, você muda o seu comportamento. Ah lá, estão não, mas você tá. Parabéns, amigo. É por isso que você tem um resultado que eles não conseguem. Entendeu? Isso, então você tá aqui comigo, o quê? Durante 1 hora. Imagina a gente caminhar um ano inteiro, amigo. Parou para pensar nisso já? O conhecimento pode aumentar um pouco, as estratégias também. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. E quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui novamente, se Deus quiser. E ó, até quinta. Tudo de bom!